noite. O Grupo Bandeirantes de Comunicação tem o prazer de promover o primeiro debate entre candidatos à Prefeitura do Rio neste segundo turno. E como já virou tradição, a Band quer que você faça parte dessa discussão de ideias. Mande seu comentário ou sua pergunta pelo Twitter usando a hashtag DebateBandRio. Este programa também está sendo transmitido pela rádio Band News Fluminense FM, pela Band News TV em rede nacional, pelo nosso site e pelas contas oficiais da Band Rio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Participam deste encontro Marcelo Crivella, pelo PRB, e Marcelo Freixo, pelo PSOL. O debate terá 5 blocos. Nesse primeiro, os candidatos farão perguntas entre si. Acompanhe as regras. Primeiro será apresentada uma mesma pergunta da Band para os dois candidatos. A ordem de resposta obedece à organização das bancadas. Cada candidato terá 1 minuto e meio para responder. Em seguida, cada candidato poderá fazer uma pergunta ao adversário. O tema é livre. A ordem de quem abre a rodada é definida por sorteio. A pergunta pode ter, no máximo, 30 segundos. A resposta, 2 minutos. A réplica, 1 minuto. E a tréplica, 1 minuto. No fim do bloco, os dois candidatos responderão a uma mesma pergunta do Twitter, selecionada pela direção do programa. O tempo de resposta é de 1 minuto e a ordem obedecerá à organização das bancadas. Participe enviando perguntas pela hashtag DebateBandRio. Iniciando então o debate, os dois candidatos respondem a seguinte pergunta: se eleito no dia da posse, qual será a sua primeira medida como prefeito do Rio? Conforme está nas regras, o candidato à minha direita abre a rodada de respostas. O senhor tem 1 minuto e meio para responder. Boa noite, candidato Marcelo Crivella. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Freixo. Boa noite, telespectadores da TV Bandeirantes. Olha, sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que eu vou fazer, se for prefeito do Rio de Janeiro, é uma mobilização para a gente conseguir terminar com essa hedionda fila de cirurgias no Rio de Janeiro. Há uma demanda reprimida, o último governo do Eduardo Paes municipalizou alguns hospitais da Zona Oeste, mas acabaram as cirurgias eletivas. Só se faz cirurgia de emergência. Há uma demanda grande do Estado, por conta de ter quebrado. O governo do PMDB quebrou o estado do Rio de Janeiro. Então, é preciso que o prefeito do Rio assuma a gestão do SUS, chame os diretores dos hospitais federais, estaduais, municipais, e a gente faça uma grande mobilização para dar tranquilidade a essas pessoas que estão hoje até correndo risco de vida. Não são apenas aquelas cirurgias de alta complexidade, eu falo também de hérnia. Uma cirurgia que, em casos menores, pode ser feita ambulatorialmente, mas que hoje demora 2, 3 anos. Uma pedra na vesícula, as pessoas, quando têm crise, sobem pelas paredes. Eu acho que esse é o meu primeiro dever. É verificar no CISREG e nos hospitais quem está esperando, fazer uma grande mobilização e enfrentar esse problema e dar solução a ele. É esse, então, Sérgio, a minha grande prioridade, minha primeira preocupação no primeiro dia de governo. Ok, candidato. Boa noite, candidato Marcelo Freixo. O senhor tem também 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite, Sérgio. Queria agradecer à Rede Bandeirantes por mais um debate. Dessa vez eu posso estar presente. No primeiro turno não pude, fui vetado, mas fomos para a praça pública. Quero agradecer também ao Crivella, que a gente possa fazer aqui um bom debate, mas quero agradecer principalmente aos 553.424 votos que no primeiro turno nos colocaram com uma vitória extraordinária, levando apenas com 11 segundos a uma vitória histórica no Rio de Janeiro, que nos faz agora, em pé de igualdade, disputar e ganhar essa cidade. Quero dizer, Sérgio, que o primeiro ato da gente não vai ser no dia da posse, não. Vai ser no dia seguinte da eleição. Ainda esse ano, eu vou chamar todos os educadores do Rio de Janeiro. Eu sou professor de História, vou chamar os educadores todos. Quando eu falo educador, eu não estou falando só de professor, não. Eu estou falando da merendeira, do porteiro, do inspetor, de todos que têm compromisso com a educação pública e que querem que a escola pública seja um espaço de transformação da cidade. Nós vamos, esse ano, começar a pensar que escola a gente quer para o Rio de Janeiro.
Janeiro. O que cabe a essa escola? A gente quer que a escola seja um espaço da cultura, que a escola seja um espaço da reflexão, que a escola seja um lugar de visão crítica de mundo para mudar o mundo, como dizia o nosso grande educador Paulo Freire. A gente quer um plano de cargos e salários que esse ano já começa a discutir com os professores. A gente quer a escola um espaço de transformação da vida, que a escola tenha autonomia pedagógica e que tenha tempo de planejamento do professor. Essa mobilização profunda vai garantir 3 coisas essenciais: transparência, eficácia e participação. Ok, candidato, agora vamos ao sorteio de quem abre a rodada de perguntas entre os candidatos. Candidato Marcelo Crivella, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta. Marcelo Freixo, como é que você acha que a Prefeitura pode contribuir para diminuir o aumento, quer dizer, o crescente número de furtos e assaltos no Rio de Janeiro? Olha, Crivella, eu acho que o debate da segurança pública ele é um dos debates mais importantes que a gente tem, porque ele é um debate que acaba norteando todos os outros, né? Quando você tem uma cidade insegura, você acaba não tendo um modelo de desenvolvimento mais tranquilo, isso afeta o transporte, afeta a saúde, afeta a escola, afeta todas as outras questões importantes da cidade. Essa semana eu me reuni com grandes especialistas, com o Coronel Robson, com o Coronel Ibis, comandou a PM, com o Inácio Cano, com o Luiz Eduardo Soares. Nós temos uma equipe que é muito qualificada, que vai assumir esse papel junto comigo de pensar a segurança pública. A gente tem equipe, a gente vai ter eficácia, vai ter transparência e vai ter participação no nosso governo. A gente sabe o que está dizendo sobre segurança pública. E aí, Crivella, o prefeito tem que assumir a responsabilidade de dizer o seguinte: segurança pública é o direito à vida. Há um grande número de homicídios hoje no Brasil, quase 60 mil homicídios, principalmente jovens, negros, pobres, moradores de periferia e moradores das favelas. Nós queremos fazer um diagnóstico por bairro dessa violência. O município é quem mais tem informação sobre isso. Então, qual é a violência que hoje tem na Pavuna, Costa Barros e Irajá, que é, sem dúvida alguma, um dos lugares mais violentos do Rio hoje? A violência ela também é metropolitana, o limite entre a cidade do Rio de Janeiro e as cidades da metrópole são muito pequenos. Vamos chamar os prefeitos da região metropolitana, pensar junto com eles medidas sociais eficazes e medidas de território, ação social concreta. Lugar onde tem alto índice de homicídio, nós vamos entrar pesado com ações sociais. Eu quero disputar a vida dessa juventude. Eu não aceito que a gente venha perder essa juventude como a gente está perdendo hoje. Não há nenhum país no mundo que tenha o número de jovens mortos por armas de fogo como tem o Brasil e como tem o Rio de Janeiro. Então, isso é muito sério. A gente tem medidas sociais profundas, a gente quer que a Guarda Municipal se aproxime dos moradores por bairro, a gente quer criar conselhos de moradores, a gente quer democratizar a cidade, mas fundamentalmente criar um mapa da violência para ter um diagnóstico, para ter uma ação preventiva e uma ação social nos lugares de mais violência, diminuindo o número de homicídios, que é o grande objetivo. Candidato, sua réplica. Eu estava observando numa reportagem do Jornal Globo, alguns dias atrás, esse mapa da violência. E as áreas que mais contribuem para a população carcerária no Rio de Janeiro é realmente a Zona Oeste e a Zona Norte, já citada pelo candidato Marcelo Freixo. Eu acho que há uma outra coisa muito importante, foi adotada no Rio Grande do Sul, diminuiu a violência lá, é cuidar das crianças de 0 a 6 anos que estão vivendo em famílias abaixo da linha da pobreza. Rio de Janeiro tem 500 mil crianças de 0 a 6 anos e 40 mil estão vivendo em famílias que ganham menos de R$170 per capita. Se a gente cuidar dessas crianças, a gente está cuidando da causa principal da violência, que vai ser eles caírem na armadilha das drogas, da violência e do assalto lá na frente. Também é preciso mudar essas câmaras todas que temos para multar e colocar nessas faixas, nessas manchas de crime. Ali a Polícia Militar e a Guarda Municipal podem atuar juntos e com centros de segurança para que a gente possa guardar a vida das pessoas contra furto, contra roubo de carro também. Sua tréplica. Olha, Crivella, primeira coisa, é importante a gente entender que a violência não é uma só na cidade. Tem que ter um bom diagnóstico, um bom trabalho de inteligência. A Prefeitura, quando a gente assumir, vai trabalhar junto com o ISP, Instituto de Segurança Pública, que é do Governo do Estado. Importante saber que você tem também a Polícia Federal, tem as polícias estaduais e tem a Prefeitura. É importante que a gente possa sistematizar as informações sobre a segurança. Hoje, os dados da Polícia Federal não são cruzados com os dados da Polícia Civil, que não cruzam com o da Polícia Militar, e a Prefeitura finge que nada tem a ver com isso. Então,
a gente tem que ter transparência, tem que ter eficácia na hora de pegar esses dados para transformar numa ação preventiva, e a prefeitura, mas principalmente a figura do prefeito, tem que ter um papel decisivo na segurança pública, com uma boa equipe para que a gente faça o diagnóstico e a gente possa agir. A violência é diferente na Gávea, é diferente na Pavuna, é diferente em Realengo. Nós temos também uma situação na Zona Oeste hoje que é das milícias. Eu presidi a CPI das milícias, sei o que tem que fazer para enfrentá-los. Nós vamos chamar as outras forças de segurança e vamos agir naquilo que cabe à prefeitura para cada forma de violência, agindo de forma preventiva, capacitando a Guarda Municipal não para estar armada, para ser uma outra polícia, mas para trabalhar com a cidadania. Agora, o senhor vai formular a pergunta ao candidato Marcelo Crivella em 30 segundos. Crivella, eu gostaria de continuar no debate com você sobre o programa e o senhor sabe do respeito que eu tenho pelo senhor. Muito obrigado. É um respeito grande e que eu vou manter. Mas a sua campanha e os seus aliados não tiveram um pingo de respeito comigo e com a democracia nessa semana. Foi uma chuva de mentiras, de calúnias, isso é crime, né, nas redes sociais. Você que está em casa assistindo certamente recebeu pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, né, pelas suas redes sociais, alguma mentira grave sobre a minha vida, sobre a minha história, que você, Crivella, queria que nesse momento pudesse desmentir. Freixo, você sabe que esse respeito é recíproco. Agora, veja, você chama de aliados. Você tem aí ao seu lado partidos que protagonizaram os grandes escândalos dos últimos tempos na política. O escândalo do Petrolão é o maior da história. Eles são seus aliados. Pergunta, você tem responsabilidade nisso? É da sua responsabilidade aqueles escândalos? Claro que não, obviamente que não. Você não pode colocar nas minhas costas tudo que ocorre na internet. Eu quero dizer para você que política é isso, é um dilúvio de ódios e paixões. Há mil controvérsias. A democracia impõe que nós políticos, tenhamos paciência para responder. O duro é quando saem jornais, porque aí você não tem espaço para responder. Está escrito, circula, como foi no primeiro turno, disseram que o garotinho seria meu secretário. Primeira página do Globo. O que eu pude fazer? Ir desmentir, mas não tive espaço no jornal para fazer isso. Na internet a gente pode desmentir uma a uma das calúnias, das infâmias, das injúrias. Agora, não é justo que você queira que eu assuma por coisas que eu não fiz. Você não viu meu nome escrito lá. A verdade, a política hoje no Brasil, ela tem sido realmente de baixo nível. E há coisas que a gente precisa corrigir. Mas há também opiniões divergentes da nossa. Eu tenho opiniões divergentes do Freixo. Diria para você um Himalaia de divergência. Mas preciso manter o respeito. E é com esse exemplo que eu dou, que eu peço também que a minha militância real haja no debate natural das ideias no processo eleitoral. Sua réplica, candidato. Eu quero falar uma coisa para o senhor. Partidos que apoiam no segundo turno existem, tem do seu lado, tem do meu. Eu não fiz parte do governo que você chama de Petrolão. Você fez, você foi ministro. Eu não fui. Agora, não é essa a questão que eu estou colocando, não é uma divergência ideológica, política, não é isso. Eu estou falando de crime, eu estou falando de calúnia, eu estou falando de difamação, estou falando de inventar coisas graves. Né? Essa campanha, durante essa semana, foi desrespeitosa com o eleitor. Né, foi criminosa com a democracia. Eu vou manter o respeito ao programa, vou manter o respeito ao senhor que eu sempre tive. Vou fazer uma campanha de alto nível, de debate programático, discutindo segurança, saúde, educação. Nós temos uma equipe que está pronta para assumir o Rio de Janeiro, fazendo um grande debate com uma força democrática hoje. Hoje o campo que está comigo é um campo de vários partidos diferentes, todos comprometidos com a democracia, que não querem o retrocesso. Isso é muito importante. Vou manter o debate respeitoso, vou manter o debate programático, e eu espero que sejam assim os próximos 22 dias. Sua tréplica. Acredito que a oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje de nos tratarmos com respeito, com cidadania, com civilidade, seja um bom exemplo para aqueles que defendem as nossas candidaturas que estão lá fora. Repudio completamente qualquer tipo de infâmia, calúnia, mentira que possa lhe atingir, como possa me atingir também. Agora, Freixo, é importante que nós dois saibamos tolerar essas coisas do debate. Não as mentiras, as calúnias e as infâmias, mas as discordâncias. Há pessoas que estão nos assistindo agora que são diametralmente opostas ao meu pensamento e ao seu também. E elas se expressam com certo entusiasmo, com certo fervor.
Isso não pode nos ofender. A democracia não impõe esse tipo de censura, mas também faço votos, como você fez, que a gente possa manter um debate de alto nível. Dizem que no primeiro turno existe combate, no segundo turno existe debate. Eu quero trazer aqui o que não foi dito, o que não foi pensado, o que não foi feito, inovações para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Agora, os dois candidatos respondem a uma mesma pergunta enviada por telespectadores pelo Twitter e selecionada pela direção do debate. A pergunta é de Felipe Eniquel. Com a falência do Estado, a Prefeitura tem garantido a operação das bibliotecas PAC. Se eleito, o senhor vai manter esse apoio? Lembrando que existem 3 bibliotecas PAC no Rio, no centro, em Manguinhos e na Rocinha, construídas pelo Estado, mas tiveram a gestão assumida pela Prefeitura até dezembro, diante da crise do Estado. A ordem da resposta segue a organização das bancadas. Com isso, o candidato Marcelo Crivella responde primeiro. Olha, é verdade que o orçamento proposto esse ano, e está em discussão na Câmara Municipal, é 3 bilhões de reais menor do que o orçamento passado. Isso exige do próximo prefeito muita criatividade. Nós vamos ter que gastar, e prioridade também, com muito cuidado. Mas pode ter certeza que não vou cortar na parte da cultura. Ela é importantíssima para o nosso povo, sobretudo nesse momento em que vivemos um alto índice de violência. É preciso oferecer para as crianças os caminhos fascinantes da cultura. E eu não vou fechar a biblioteca, até porque o custo delas é pequeno. Então, quero garantir a vocês que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, de que nesse quesito não haverá corte. Mas vou cortar sim nas secretarias. Vou diminuir para metade delas em cargos em comissão. Isso, assumo com vocês o compromisso que esse tipo de gasto será bem menor no meu governo. Candidato, o senhor também tem 1 minuto para responder a mesma pergunta. Olha, é evidente que nós não vamos cortar investimento em biblioteca. Esse projeto da Biblioteca PAC, o governo do estado copiou da Colômbia, mais especificamente da cidade de Medellín. É um bom projeto. Aquilo valia a pena copiar. O teleférico copiou errado, não valia a pena. Tinha outros investimentos mais importantes para fazer no Rio de Janeiro. Bastava ouvir o que a população tinha a dizer. Mais do que garantir as 3 bibliotecas PAC, a gente tem que ter muito mais bibliotecas e a gente tem que ter política de leitura. Hoje, nas favelas do Rio de Janeiro, as crianças de 8 a 9 anos, 12% delas são analfabetas. Então, mais do que ter a biblioteca que a gente quer, a biblioteca tem que ser um instrumento de incentivo e de chegada no livro, da descoberta do livro. Isso não passa só pela escola, isso é uma política de aprendizagem, porque a política pública de uma prefeitura ela tem que ser pedagógica, ela tem que saber dialogar com as pessoas e tem que chegar na necessidade maior que ela tem. Esse é o papel de uma educação pública, que é mais do que cabe dentro de uma escola pública. As bibliotecas são fundamentais, porque livro é um instrumento de construção de liberdade e de democracia. Terá todo o nosso apoio. Nós voltamos já a eleições 2016. Você decide na Band.